Você já parou para pensar que talvez ser uma boa pessoa esteja te fazendo mal? É estranho dizer isso em voz alta, né? Afinal, todo mundo cresceu ouvindo que o certo é agradar, ceder, ser gentil. Mas e quando essa bondade toda vira uma prisão invisível? Hoje a gente vai falar dos 5 maiores erros que você comete ao tentar ser sempre uma boa pessoa. E claro, como se livrar disso sem virar um ogro. E não, isso aqui não é papo de autoajuda genérica. Vamos descer camadas, falar de sombra, de verdade emocional, de relações distorcidas e até daquela mania que você tem de querer salvar todo mundo, menos a si mesmo. Ah, e se você já viu o vídeo onde eu conto como 10 minutos diários de autoconhecimento segundo Jung mudaram minha rotina? Segura aí, porque tem uma conexão direta com um dos pontos que a gente vai explorar aqui. O link tá na descrição e vai aparecer no final, ali no card. Preparado para se olhar de frente, sem máscaras de boa pessoa? Então bora! Você já teve aquela sensação de olhar no espelho e pensar, quem é essa pessoa aqui? Tipo, você vive dizendo sim para tudo e para todo mundo. Resolve problemas que nem são seus, corre para ajudar até quem nem pediu. E quando sobra um tempinho, percebe que tá esgotado, perdido e meio invisível até para você mesmo. Essa história de ser bonzinho o tempo todo parece linda, mas na prática ela cobra caro. Porque quando você tenta agradar todo mundo, inevitavelmente acaba se abandonando. E o pior, faz isso achando que tá fazendo o certo. Ele começa inocente. Ah, só dessa vez. É rapidinho. Não quero magoar. E quando você vê, sua vida tá sendo vivida pelos outros. Agora olha essa. Tem gente que acha que dizer não é ser egoísta. Mas egoísmo de verdade é quando alguém espera que você se machuque para que ele fique bem. Você não precisa quebrar a si mesmo para manter ninguém inteiro. Quer um exercício prático? Comece a praticar o não saudável. Nada grandioso? Começa pequeno. Alguém te pede algo que te atrapalha? Responde com um hoje não vai dar, mas podemos ver outro momento. Te chamam para resolver um problema que não é seu? Tenta. Confio que você consegue lidar com isso. E aí, só observa. Como você se sente? O que muda na sua energia, no seu humor? Você vai perceber que cada não dito com verdade é, na real, um sim para você. Vamos falar a real? Tem uma diferença gigante entre ser uma pessoa boa e ser submisso, mas muita gente ainda confunde essas duas coisas como se fossem sinônimos. Você já se pegou aceitando calado coisas que te incomodam só para não gerar conflito? Tipo quando alguém fura o combinado, desrespeita um limite seu, e você engole seco, sorri amarelo e diz que tá tudo bem? Essa ideia de que ser uma boa pessoa é sempre concordar, ceder, abaixar a cabeça, é uma armadilha emocional que rouba sua potência. Bondade sem voz vira silêncio, cúmplice da própria dor. É aquela história. O mundo vai te tratar com o nível de respeito que você demonstra aceitar. Não adianta ser gentil com todo mundo e cruel com você mesmo. Tem um mito perigoso rodando por aí, que confrontar alguém é ser mal educado. Mas a verdade é que confronto não é agressão, é clareza. Você pode discordar com firmeza e ainda assim manter o respeito. Quer um método simples para começar a virar esse jogo? 3 passos para se posicionar com respeito. Pense. Antes de reagir, se pergunta: o que eu realmente sinto sobre isso? Formule. Ensaie uma frase que traduza o que você pensa, sem atacar ninguém. Fale, com calma, olho no olho, sem desculpas excessivas. Exemplo: eu entendo seu ponto, mas não me sinto confortável com isso. É desconfortável no começo? É. Mas é muito mais desconfortável viver uma vida engasgada. Agora a coisa começa a ficar mais profunda. Sabe aquela parte sua que você evita encarar? Aquela raiva que você finge que não sente, o julgamento que você jura que não tem, ou aquele desejo que te deixa desconfortável só de pensar? Pois é, isso é a sua sombra, e fingir que ela não existe não faz ela desaparecer, só empurra pro porão, onde ela cresce, se deforma e uma hora ou outra explode nas situações mais inesperadas. No vídeo anterior, eu contei como a prática de 10 minutos diários de autoconhecimento, segundo Jung, me ajudou a perceber essas partes escondidas. E deixa eu te falar, reconhecer a própria sombra não te torna pior, te torna inteiro. Quem nega a própria sombra vive refém do que não consegue nomear. Um exemplo contra-intuitivo? Tem gente que parece muito boazinha, mas vive irritada com tudo e todos. Reage de forma exagerada por bobagens. Isso, muitas vezes, é a sombra pedindo atenção. Sinais sutis de que você está ignorando sua sombra. Julgamentos automáticos. Nossa, que pessoa ridícula.
Reações desproporcionais. Explodi, mas nem sei por quê. Sensação constante de insatisfação, mesmo quando tudo parece bem. Quer um exercício prático? Volta no vídeo anterior depois que terminar esse. Tá na descrição. Lá eu explico como esses 10 minutos diários de introspecção podem te ajudar a encarar o que você anda evitando. E não se assusta. A sombra assusta mais quando tá no escuro. Vamos direto ao ponto. Viver esperando o aplauso dos outros é como tentar matar a fome com vento. Você faz, se esforça, ajuda, sorri, se adapta. Tudo na esperança de ouvir um "Nossa, como você é incrível". Mas quando esse elogio não vem, ou quando vem e não dura, sobra um vazio difícil de explicar. Porque no fundo, a gente não quer só ser visto, a gente quer ser valorizado. E aí começa o erro, tentar comprar esse valor através da aprovação dos outros. Quem vive pelo like, morre pela ausência dele. Cuidado com esse padrão invisível de validação externa. Ele se disfarça de generosidade, mas é um sistema emocional, onde sua autoestima depende da nota que o outro te dá. E sabe qual é o erro fatal aqui? Acreditar que seu valor depende da opinião alheia. Acreditar que se ninguém reconhecer o que você faz, então não valeu. Mentira. Valer. Valeu. Você só tá olhando para o lugar errado. Exercício prático para hoje. Escreve 3 coisas que você fez recentemente e que te deram orgulho. Não vale nada que envolva aplauso externo. Pode ser algo simples, como ter dito não, onde antes diria sim, ou ter se mantido firme em algo que acreditava. Isso é começar a criar sua própria régua de valor. Você não é uma vitrine esperando curtida. Você é um ser em processo e só precisa se reconhecer antes de querer reconhecimento. Você conhece alguém que vive dizendo, tá tudo bem, mas o olhar entrega outra coisa? Aquela pessoa que parece sempre de boa, zen, sorrindo, mas tem uma tristeza silenciosa ali, um cansaço emocional que ela não deixa ninguém ver. Talvez esse alguém seja você. A verdade é que a gente foi ensinado a esconder o que sente. Que sentir raiva é feio, que demonstrar tristeza é fraqueza, que admitir medo é sinal de fracasso. Mas aí vem o problema. Reprimir emoção não é o mesmo que resolver emoção. Você empurra, até que uma hora explode. E nem sempre no lugar certo, nem com a pessoa certa. Frase de impacto. Ser uma boa pessoa não significa ser uma pessoa sem dor. Tem um mito perigoso que a gente precisa quebrar aqui. A ideia de que a raiva, o medo, a frustração são emoções negativas. Não são. São sinais, mensagens, alertas internos dizendo que algo precisa ser visto. Quando você finge estar sempre feliz, você entra no território da positividade tóxica. Aquela vibe de bom dia, gratidão, enquanto por dentro tá tudo desmoronando. Quer um caminho mais verdadeiro? 3 passos para lidar com suas emoções. Reconheça. Nomeie o que você sente. Tô com raiva. Tô triste. Sem floreio. Aceite. Pare de se julgar por sentir. Emoção não é crime, é dado. Expresse. Encontre um jeito saudável de colocar isso para fora. Escrever, conversar, praticar uma atividade física. O que funcionar para você? Porque guardar sentimento é como tentar manter uma bola submersa. Uma hora ela vem à tona. E quanto mais você empurra, mais força ela faz. Sabe aquele tipo de pessoa que se sente culpada até pelo cachorro do vizinho estar triste? Que carrega nas costas o peso do mundo, como se tudo fosse culpa dela, como se ela tivesse que consertar a dor de todo mundo. Pois é, talvez essa pessoa seja você. Assumir responsabilidades que não são suas é um dos erros mais silenciosos e mais exaustivos que uma boa pessoa pode cometer. Porque você acha que está sendo útil, solidário, presente, mas na verdade está se sobrecarregando emocionalmente por coisas que não te pertencem. Você não é o filtro de café emocional de ninguém. Quer ver um exemplo contra-intuitivo? Às vezes, a melhor ajuda que você pode dar é deixar o outro sentir as consequências das próprias escolhas. É sair do papel de salvador e assumir o papel de ser humano. Sinais sutis de que você está pegando peso demais. Culpa constante por coisas que fugiram do seu controle. Sensação de que, se você não resolver, tudo vai desandar. Cansaço emocional sem explicação clara. Mas aqui vai uma virada de chave importante. Não é sua responsabilidade carregar a dor que o outro não quer curar. Quer um exercício? Pega uma folha, divide em 2 colunas. De um lado, escreve tudo o que está te pesando ultimamente. Do outro, marca o que realmente depende de você. O que sobrar, devolve mentalmente. Você pode até se importar, mas não precisa se sacrificar.
Você é do tipo que prefere engolir sapo a ter uma conversa desconfortável? Que diz, tá tudo certo, enquanto por dentro tá um vulcão prestes a entrar em erupção? Se sim, bem-vindo ao clube silencioso dos que evitam conflitos e acumulam ressentimentos. Evitar confronto pode parecer um gesto de paz, mas muitas vezes é só medo fantasiado de gentileza. Fugir do conflito é muitas vezes fugir de si, porque o que você não fala, o corpo sente. O que você engole, vira nó. E o que você evita, vira padrão. Acreditar que conflito é sempre negativo é um equívoco que te impede de crescer, de se posicionar, de construir relações verdadeiras. Paz verdadeira não é ausência de conflito, é presença de verdade. E na prática, como lidar com isso? Exercício prático. Ensaio de conversa difícil. Escreva o que você gostaria de dizer, sem filtros, sem suavizações. Só para você. Refine a mensagem. Tire o ataque. Mantenha a verdade. Foque em como você se sente. Treine em voz alta. Soa estranho? Ótimo. Melhor soar estranho no espelho do que implodir na frente do outro. Conflito, quando bem conduzido, é ponte, não muro. E você merece relações onde possa ser inteiro, não apenas agradável. Você já reparou como é fácil lembrar do que os outros precisam e tão difícil lembrar do que você precisa? Você cuida, apoia, escuta, orienta, acolhe. Mas quando o assunto é você, parece que bate um apagão, como se suas necessidades fossem menos urgentes, menos importantes, quase irrelevantes. Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez doa um pouco. Se você não se coloca como prioridade na sua vida, ninguém mais vai fazer isso por você. Quem se apaga para iluminar os outros, uma hora vive no escuro. Tem um mito cruel por trás disso. A ideia de que se colocar em primeiro lugar é egoísmo, que cuidar de si é abandonar os outros. Mas isso é só uma distorção, muitas vezes vinda de uma educação baseada na culpa e na abnegação. Na prática, negar suas necessidades te transforma em um ser invisível, até para você mesmo. Quer sair desse ciclo? 3 etapas para se reconectar com suas necessidades. Identifique, pergunte-se diariamente: o que eu preciso hoje? Emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Aceite. Pare de julgar seus desejos como bobos ou exagerados. Se dói ou falta, é real. Atenda. Dê um passo, mesmo que pequeno, em direção ao que você precisa. Pode ser um tempo só seu, um não, bem colocado, ou simplesmente descansar. Autocuidado não é luxo, é manutenção da sua sanidade. Sabe aquela voz interna que vive dizendo, você podia ter feito melhor? Ou aquele sentimento de que, por mais que você se esforce, nunca é suficiente? Pois é, a busca pela perfeição é um dos erros mais disfarçados de virtude e um dos que mais drenam sua energia emocional. Você quer ser impecável, sem falhas, sempre no controle. Mas a verdade é que essa corrida pela perfeição só te gera ansiedade, frustração e autojulgamento. Quem busca ser perfeito, esquece que ser humano é, por definição, ser imperfeito. A autocrítica excessiva não te torna melhor. Ela te paralisa. E mais, essa exigência constante muitas vezes não vem de você. Ela vem de um padrão internalizado. Expectativas dos outros que você transformou em regra. Sinais sutis de que você está preso nessa armadilha. Dificuldade em começar algo por medo de não sair perfeito. Revisar 1000 vezes o que já está bom o suficiente. Se culpar intensamente por erros mínimos. Quer uma saída mais leve? Estudo de caso simbólico. A prática da autocompaixão. Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela cai, levanta, cai de novo. Você grita com ela por isso? Não. Você acolhe, encoraja, ajuda. Agora, por que com você seria diferente? A prática da autocompaixão é isso. Parar de se chicotear e começar a se apoiar. Experimente hoje trocar a pergunta, por que eu errei? Por, o que eu posso aprender com isso? Você vai ver que crescer é muito mais sobre integrar imperfeições do que fingir que elas não existem. Esse aqui é o golpe final, e talvez o mais cruel. Porque quando você se esforça tanto para ser uma boa pessoa, para fazer tudo certo, para ser aceito, elogiado, amado, pode acabar se perdendo de quem você realmente é. Você acorda um dia e percebe, a pessoa que sorri, ajuda, agrada e resolve tudo. Não te representa mais. Você virou um papel e esqueceu do ator. Um personagem gentil, funcional, mas vazio por dentro. Ser uma boa pessoa não pode custar a sua existência. Essa é a armadilha mais sutil de todas. A ideia de que o seu valor está só no quanto você serve aos outros. Como se você só merecesse amor quando está sendo útil. Como se descansar, dizer não,
escolher por si, fosse errado. Mas vamos ser sinceros, o mundo não precisa de mais pessoas boas no sentido comportamental. Ele precisa de gente inteira, consciente, com limites claros e presença verdadeira. Quer começar a sair desse ciclo? Exercício prático para hoje. Pega papel e caneta. Escreva 3 coisas que você quer fazer por você. Não porque alguém espera, mas porque te nutrem. Escolha uma e comece, sem se justificar, sem se explicar. Se reencontrar é um ato de coragem. E você não nasceu para viver agradando plateias. Nasceu para viver em verdade consigo mesmo. Então vamos recapitular? Você viu que tentar ser uma boa pessoa, o tempo todo, pode te levar a caminhos bem distantes de quem você realmente é. Do bonzinho que se esquece de si, ao perfeccionista que se culpa por tudo, daquele que evita conflito, ao que assume responsabilidades que não são suas. Mas a boa notícia é: você não precisa continuar nesse ciclo. Você pode começar hoje mesmo a se libertar dessas armadilhas, a praticar o não sem culpa, a olhar para sua sombra sem medo, a se reconectar com suas próprias necessidades e, principalmente, a entender que a autenticidade vale mais do que a aceitação forçada. Agora eu quero saber: qual desses erros mais pegou em você? E o que você vai fazer com essa percepção? Me conta nos comentários. A troca que acontece ali é tão poderosa quanto o conteúdo daqui. Ah, e como eu disse lá no começo, se você quer dar um passo ainda mais profundo nesse processo de autoconhecimento, confere depois o vídeo sobre os 10 minutos diários com Jung. Tá na descrição e também no card aqui no final. Te garanto, faz sentido demais com tudo que a gente conversou aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive tentando ser bom o tempo todo e anda se perdendo no caminho. Afinal, ser bom de verdade começa com ser bom para si mesmo. Você já